Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje iremos abordar relação sexual na menopausa. A minha convidada de hoje é a jornalista Belquíria Oliveira, ela que é empresária do ramo imobiliário. Vamos partir para esse assunto quente e importantíssimo para todas nós, né? Obrigada por ter convidado. E o nosso bate-papo é com ela que é especialista em ginecologia, doutora Marcela Laender. Obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite. Acho que a ideia hoje é quebrar alguns tabus, talvez um podcast proibido para menores, um papo calcinha. A gente vai falar sobre tudo de uma forma leve, sem preconceito. E o que não puder ir ao ar, a gente corta. Mas eu acho que tudo vai poder ao ar. Afinal de contas, sexo na menopausa sempre existiu. Ele vai ser melhor ou pior dependendo dos cuidados que a pessoa tem que ter, né? E da consciência, não é isso, doutora? Doutora Marcela, a gente sabe que quando você já passou pela menopausa, você já entende um monte de coisa, mas tem muita gente para entrar na menopausa. O que seria a menopausa? Então, vamos lá. Vamos começar um pouquinho de definição para depois a gente conseguir chegar nas complicações. A menopausa é a data da última menstruação. Então, quer dizer que eu menstruei hoje e não menstruei mais. E eu só chamo de menopausa depois de 1 ano. Então, se hoje é dia 1º de agosto, menstruei, ela nunca mais chegou. Então, 1º de agosto do ano que vem, se não menstruar mais, eu completei 1 ano sem menstruar, eu cheguei na menopausa. O que isso implica? Se eu não menstruo, é porque eu não estou ovulando. Se eu não estou ovulando, eu não estou produzindo os hormônios femininos, que são o estrogênio, a testosterona e a progesterona. Na hora que a gente diminui a produção desses hormônios, a gente vai começar a ter uma série de sintomas, que são esses sintomas que tanto machucam essa mulher nessa menopausa. Então, a menopausa é uma data, e essa transição, essa queda desse hormônio, que vai deixando a gente com esse tanto de problema, que é o que a gente vai chegar agora, a gente chama de climatério. Existem vários problemas na menopausa, a gente poderia ficar aqui um podcast para cada problema. Então, essa mulher vai ter irregularidade menstrual, essa mulher vai ter insônia, irritabilidade, ela acha que ela está com depressão, que ela está com ansiedade, mas às vezes é só a menopausa mesmo. Ela engorda, o metabolismo diminui. Calor, frio, os tudo ao fogachos, mesmo tempo. né? Essa mulher pode fazer osteoporose, essa mulher aumenta o risco dela de doença cardiovascular. E essa mulher vai apresentar sintomas urogenitais, que são aqueles sintomas relacionados à vagina e ao nosso sistema urológico, uretra e bexiga, que vai ser o ressecamento vaginal, que vai dar dor na relação, a atrofia vaginal, que é quando essa vagina começa a fechar, e a incontinência urinária. E na hora que eu tenho essas alterações urogenitais, eu acabo também trazendo alterações sexuais. Então, hoje a gente vai focar na parte lá de baixo. Quando você fala fechar, é literal? Fecha mesmo. Então, ela tem 3 centímetros de abertura, de repente ela fica com meio. Exatamente. E por que acontece isso? De não passar uma caneta Bic. Eu trouxe um moldezinho. Então, a nossa vagina está aqui. A vagina ela é um canal virtual, assim, ela é colabada, né? A vagina não fica aberta. Ela abre na hora que a gente passa o espéculo, na hora que a gente introduz o pênis ou uma prótese, alguma coisa. Mas a abertura existe. Com a atrofia, o músculo vai perdendo colágeno. Então, ele vai ficando atrófico. É como se, igual o paciente está lá no CTI e ficou anos no CTI. Ele teve alta. Você não vai chegar e falar com ele, você está ótimo, seu fígado e seu rim, tudo melhorou, levanta e anda. Ele está atrofiado. A musculatura atrofiou, ele perdeu essa musculatura. Então, ele tem que reabilitar. Essa vagina, ela atrofia. A mucosa vai ficar fina e ela vai atrofiando, e ela fecha. Fecha da paciente chegar no consultório e eu não conseguir introduzir um dedo, de não conseguir passar uma caneta Bic. Então, quem é que tem uma tendência maior a fechar a vagina? Quem não está usando. Então, a gente tem que usar. Se você não usa a musculatura vai atrofiar. Então, eu vou contar um caso, adoro contar casos reais. Caso lá do meu consultório, 65 anos. Estava 9 anos sem ter relação sexual porque estava viúva. Ela chegou lá, a vagina não passava uma caneta Bic. E aí alguém falou com ela, vai na Marcela que você vai voltar a transar. Então ela chegou e falou, doutora, nunca mais eu vou voltar a transar? Eu falei, vai, você vai voltar a transar. A gente vai voltar a trabalhar. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque não usou.
Então, vagina, a gente tem que usar. Se a gente parar de usar por muito tempo, numa mulher jovem, não. Mas numa mulher na menopausa, Que é depois dos 45, né? Que inicia. a menopausa essa vai vir coisa. ali de 45 a 55. Mas na menopausa, na ausência do estrogênio, que é o hormônio que garantia esse trofismo vaginal, A essa elasticidade dela. elasticidade, essa complacência. Então, na menopausa, por conta da falta desse hormônio, se a gente não usar essa vagina, ela vai fechar. Ah, mas eu tô viúva. O que que você quer que eu faça? Ah, você pode usar um vibrador. Você pode usar um dilatador. Que não Então, é o vibrador, não é não. um sexo com É ela uma mesmo. prótese mesmo, Uhum. entendeu? Nem que fosse com o objetivo não sexual, Mas que manter é essa outra coisa vagina, que eu bato na tecla. manter essa vagina aberta também não é só para uma vida sexual ativa. Tem complicações Exatamente. outras, né? Quais Então, seriam? fugindo um pouco, depois a gente volta pro sexo. Lá dentro tá o colo do útero. O câncer é o câncer de colo de útero. E o câncer de colo de útero, ele é silencioso, ele acontece de forma lenta e ele passa por uma fase pré-maligna. Então, nós estamos aqui assintomáticas e uma de nós já pode estar com uma lesão pré-maligna. Aí eu passo o espéculo lá dentro, olho o colo e eu falo, ó, não tem nada. Mas será que a nível celular eu já tenho uma lesão aqui? Aí eu colho o preventivo. Eu pego uma escovinha, entro e raspo o colo e mando para o laboratório. E ele vai me falar se a nível celular eu já tenho uma lesão pré-maligna. E aí a gente consegue fazer prevenção de câncer de colo de útero. Mas se está Então, fechado, se está fechado, você não vai prevenir. entendo. E isso é muito importante. Eu vou fazer um desabafo pessoal. Eu perdi minha mãe, uma mulher de 59 anos, por câncer de colo de útero, que ficou 5 anos sem fazer preventivo. Então, tem que fazer preventivo. Eu daria tudo Anual, né? para tê-la novamente. Então, a pessoa que não tem uma vida ou que não quer ter mais uma vida sexual, né? Nessa condição, Então, qual é a saída, então, para manter não é esse para canal livre deixar aí para esse vagina preventivo? fechar. Se a gente não tá namorando, se a gente não tá trabalhando essa vagina, se não tem um pênis aqui, a gente tem os dilatadores. Hoje eu trouxe todos os brinquedos. Como é que Doutora, e se o negócio tiver do Instagram é fechado? assim, né? Se tiver fechado a vagina, e se houver uma penetração, o que pode Forçada. acontecer? Então, não é para tentar na bruta. Se for na bruta, vai rasgar, porque é um tecido que tá atrófico, muito fininho, como se a gengiva tivesse muito fininha. E aí você passa a escova de dente, ela sangra. E ressecado. E ali rasga. E aí rasga e faz fissura. E essa paciente chega no consultório com fissuras abertas que a gente tem dificuldade para tratar e para cicatrizar. Faz até úlcera. E você pode ter uma laceração tão grande que você pode parar no pronto-socorro com esse sangramento. E ela vai tentar e ela não vai conseguir, não vai abrir, vai rasgar e vai machucar e geralmente vai parar. E vai Os criar um trauma, né? dilatadores, e você tem ele no consultório para vender, ou o paciente, percebendo que ele já está com esse atrofiamento, ele pode comprar? Lá no consultório eu sempre tenho, para minha paciente já poder levar. Mas isso aqui é baratinho, custa tipo R$ 80 no Mercado Livre. Mas o que seria fácil. esses dilatadores, Então, vamos lá. gente? Vamos voltar para o meu caso. Então, a minha paciente de 65 anos, que arrumou um namorado novo e está apaixonada, e já tinha batido o pé comigo que nunca mais ia namorar, e eu atentando ela, que não era para ela deixar aquela vagina fechar, nem que fosse para eu fazer meu preventivo. Mas agora ela realmente resolveu porque ela está apaixonada. Doutora, me salva. Nunca mais eu vou transar? Falei, vai transar. Então, a gente vai trabalhar e vai reptilizar. Então, a gente tem o laser. O laser, ele vai ser, nós vamos introduzir a ponteira do laser aqui dentro, e ele vai trabalhar essa mucosa. Ele vai produzir colágeno, elastina, novos vasos sanguíneos, nova oxigenação. É como se a gente fosse trocar esse tecido. E devolve, assim. Gente, eu falo, eu só não trago o amor de volta, mas o resto eu resolvo tudo. Não tem erro, eu te dou minha palavra. Volta, Quantas sessões? e a minha paciente voltou. 3 sessões. Só que ela estava de um jeito que o laser não entrava, a sonda não entrava. também. Porque a sonda é mais ou menos entre a rosa e a amarela. E não estava entrando a verdinha, que é da finura Muito de uma atrofiada. caneta Bic. Então, por 15 dias, nós pegamos as pomadas vaginais, que são pomadas específicas, geralmente com estrogênio. Você lambuza aqui com a pomada, e aí ela vai começar a trabalhar. Isso não é um vibrador, Não, né? isso é um Isso é dilatador. um dilatador. Porque você tem que começar do menor para o maior, para você ir trazendo. E vai voltar, tá? Então, ela começa do menorzinho, passa a pomada e todo dia ela vai trabalhando. Deu 15 dias, ela já estava nesse daqui, tranquila.
Uhum. Se ela não tivesse condição de fazer laser, ela ia ficar uma vida nesse sentido, talvez meses, não sei quanto tempo, e uma hora ela vai chegando. Mas para fazer o laser precisa ter abertura Precisa também. ter abertura. Aí ela chegou com 15 dias de consultório, já com esse daqui. Eu falei, agora a gente vai. E depois da primeira sessão, ela voltou para mim, depois de 30 dias. Do laser. E ela falou comigo assim, com 15 dias pós-laser, eu já tive relação. Sem Entendeu? sofrer, né? Sem sofrer. E aí, a gente vai conversando com a paciente. Então, era uma paciente que, de acordo com ela, o parceiro estava mais ou menos aqui. Então, é uma mulher que ela falou assim, ela não precisa chegar na prótese maior. Então, isso vai Sim. depender de cada um lá no consultório. Mas os dilatadores, eles são muito bons. Então, é uma opção que a gente tem que levar. A gente não vai na bruta abrir uma vagina, nada disso. E uma coisa muito importante é que elas têm medo. Aí tem hora que elas chegam no consultório e eu consigo dilatar, resolvo. Tem umas que levam o dilatador para mim, falo, traz para cá. Quando não sou eu mando para fisioterapia pélvica, porque a fisioterapeuta trabalha e ela vai fazendo isso até chegar. E aí, ela tá com a vagina com tamanho, só que ela não tem coragem de transar. E aí eu falo, compra o dilatador, ou então compra um vibrador, que seja. O dilatador, ele é mais elegante. E ela não tem tanta vergonha. E tem mais essa função mesmo de curar, né? Sim, Vamos dizer, ela promover vê uma ele cura. como um produto médico, Médico, né? sim. É diferente Não de tem tabu. colocasse um vibrador aqui, ela, né? Tem umas que não. Eu falo assim, doutora, já que é para usar, pode pegar o que vibra? Eu falo, pode, o que vibra, o que explode, Já o tem que que começar com o pisca. pequenininho também, Mas né? arruma um pequenininho e vai do pequeno para o maior. Mas aqui, para quem está realmente precisando de reconstrução, mas eu tenho muita paciente que ela tem vagina, não fechou. Mas como tá muito rígida e muito fina, não entra. E aí, eu consigo entrar com laser de cara e reestruturar, mas eu falo, transou? Ela fala, não, que tô com medo. Aí eu falo, então pega o dilatador. Aí, primeiro ela vai... Aí ela viu que não doeu, que foi, que voltou. E eu falo, leva pro marido, usa junto, E é a forma perde o também de medo, colocar a vambora. pomada nele, né? Para que essa pomada consiga Exato. chegar mais profundo. Exato. Então, é um E aí a gente tem uma equipamento. série de coisas, assim, que o mundo tá virando, né? E eu acho que a próxima geração não vai ser assim. Mas eu tenho pacientes, as minhas pacientes hoje, então a mulher de hoje, de 60 anos, ela foi criada para servir. É. Então, ela não acha que ela tem direito a ter prazer. Ela nunca teve prazer. Esse é o problema. Ela chega e ela fala assim, mas eu nunca gostei de sexo. Graças a Deus, agora meu marido tá impotente. É mais Porque ou não menos tinha assim. prazer no Entendeu? sexo. Ela acha que ela só tem que servir. E nós, né? Eu acho que nós somos muito privilegiadas porque temos informação. Temos as informações. Eu, talvez, por ser um pouco mais jovem, vim de uma outra geração. Então, eu tenho o meu grupo que tem informação, mas eu tenho um grupo que acha que a mulher é só para servir. E ela me procura porque ela fala assim, uma vez, eu tenho uma que, 61 anos, ela falou assim, eu transo uma vez por semana e eu saio da relação minando sangue, eu vou direto pro banheiro chorar e eu não aguento mais sentir dor. E uma amiga falou que era para eu vir aqui para você resolver. Então, eu resolvi o problema. Ela terminou e ela falou assim, eu não sinto mais dor. E com esse procedimento. Ela só fez Tratamento, laser. pomada, Ela laser. tinha muito ressecamento, muita atrofia, mas não tinha fechado. Mas já estava um negócio que toda relação ela chorava. Porque ela estava sangrava. usando uma vez por semana. E Mas aí- isso não resolveu o problema do ressecamento Não. da menopausa. E aí a gente fez laser, mas assim, vocês estão entendendo o conceito de que nunca teve fechamento. prazer? E ela não foi atrás de mim para ter prazer. Ela só falou assim, eu só preciso parar de ter dor. O fechamento da vagina só acontece em mulher que é ressecada, que fica ressecada, ou mulher que ainda continua lubrificada. Pode acontecer também de fechar? Olha, na maioria das vezes, mulheres que ficam atróficas nesse grau severo são mulheres que não estão fazendo reposição hormonal, nem sistêmica, nem vaginal, e que não estão usando. Mulher que está repondo e mulher que está transando, muito dificilmente vai chegar numa vagina fechada, igual essa minha paciente. Eu devo ter hoje, estatisticamente, aí, uns 20% das minhas pacientes de vagina fechada. Mas eu tenho uma amostra viciada. Né? O que é Então, amostra a viciada? amostra viciada é que na semana, vamos supor, se eu atender 10 pacientes no dia, dentre 40 pacientes que eu atendo na semana, 30 têm a mesma queixa. Entendi. Você falou aí Porque de... vem para mim, drena para mim, Entendi. né? Porque uma fala para outra. Uhum. Você já eu recebe tenho a pessoa com o problema. Exatamente. Então, talvez eu tenha um N maior também, porque eu tenho uma amostra viciada. Você falou de 3 formas que podem ser tratadas. Você falou sobre a questão hormonal,
Como é que é feito? A reposição hormonal. É. Então, é mais uma coisa que eu acho que vale a pena a gente abordar, né? Porque eu queria muito deixar muito claro que reposição hormonal não causa câncer. Isso é um mito. Então, há um tempo atrás, houve um estudo aí muito famoso que veio falando que falou que a reposição hormonal causava câncer. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que foi um estudo que teve uma série de erros, que usou um estrogênio ruim, que era um estrogênio equino conjugado, que não era o que a gente usa hoje, que é o estrogênio natural, isomérico, ou popularmente chamado bioidêntico. Usou uma progesterona ruim, que era a medroxiprogesterona, não é a que a gente usa hoje, que é uma micronizada natural. Não separou as mulheres, pegou mulheres de 40 a 70 anos, e ali aumentou o risco de câncer de mama. E aí veio a cancerofobia no mundo. E aí, não podemos mais fazer reposição hormonal. Mulheres E sofrendo as mulheres por conta dessa sofrendo todos os situação. impactos. E aí depois, novos estudos vieram. E hoje, a gente tem um dado, e o que eu vou falar aqui é nível A de evidência, tá? Eu te falo com total propriedade. Reposição hormonal não causa câncer. Tem um dos estudos o que eu mais gosto e que eu acredito muito nele, que é o que a gente se baseia hoje. Num grupo de mulheres que não estão repondo, a gente espera ali que em cada 1.000 mulheres, 8 vão fazer câncer de mama. No grupo de mulheres que estão repondo, 9 vão fazer câncer de mama. Então, a gente viu que aumentou uma mulher em número absoluto a cada 1.000 mulheres. Então, isso não é significativo. Esse odds ratio, ele é baixo. Então, a gente viu que a estatística foi praticamente a mesma no grupo que repôs e no grupo que não repôs. Então, repor, desde que você seja uma paciente que preencha os critérios de elegibilidade, desde que você foi ao consultório, fez todos os exames, não tem as contraindicações, você pode repor. Não vai aumentar tanto assim o seu risco. A gente viu que esse aumento não é significativo. E se a gente for parar para pensar, abaixo dos 50 anos, a cada um homem que infarta, a cada uma mulher que infarta, 6 homens infartam. Por quê? Porque o estrogênio protege. Então, na hora que você repõe na menopausa, você continua protegido. O estrogênio protege contra a osteoporose. E o estrogênio mantém a gente viva, a gente ativa. Ele vai tratar tudo isso. Então, ele vai trazer proteção óssea, proteção cardiovascular, ele vai trazer qualidade de vida, ele vai trazer bem-estar, qualidade sexual, ele vai trazer uma série de coisas importantes. Só qual outro tratamento que existe a não ser o hormônio? Ô, Sônia, só uma paradinha. Você disse que a reposição hormonal na menopausa. A menopausa não é só quando completa? Então, Sim. É quando inicia, a partir dos 45 anos, que precisa de começar essa reposição, A partir sim? dos sintomas. Ou depois da última menstruação? A partir dos gente sintomas. não vai esperar a menopausa. Certo. A menopausa é 1 ano depois da última menstruação. Se eu menstruei hoje pela última vez, daqui a 1 ano, quer dizer que eu fiquei 1 ano sem produzir hormônio. 1 ano sofrendo. Então, Então, a partir dos você 45. não precisa a menopausa. Você vai repor Entendi. no climatério. Mas esse climatério, cada uma vai ter uma idade. É de 45 a 55. Uma curiosidade. A gente tem um estudo brasileiro com 1.500 mulheres no Brasil que foram pegadas dos centros de todas as capitais. E a gente viu que a média da nossa população, por esse estudo de menopausa, foi na volta de 47 anos. Entendi. Mas eu tenho pacientes de 58 anos no meu consultório que não estão na menopausa. Mas estão repondo já. Para Não. evitar. Se ela não está na menopausa e ela não está no climatério, sim. ela não tem Então, a sintomas, ginecologista ela vai ela não identificar precisa. se a Exatamente. mulher, quando é que ela começou a entrar no E climatério hoje, e eu precisa. atendi um paciente de Entendi. 38 anos que está entrando na menopausa. Uma menopausa precoce. Ela precisa da reposição. Eu atendi uma mulher de 38 anos, já com sintoma urogenital, um ressecamento absurdo, incontinência urinária, muito fogacho, insônia, e a mãe teve menopausa aos 35 anos, também teve uma menopausa precoce, chegou hoje querendo tratamento, a gente já vai avaliar, e provavelmente nós vamos iniciar a reposição hormonal. E tem indicação de repor, não é para Sim. deixar essa mulher Não é sem fez reposição. 45, fez 50, começa Deixa eu com falar uma hormônio. coisa muito Entendi. importante. Vou falar e vou repetir. Não repor não te protege contra o câncer de mama. Entendeu? Porque a paciente acha assim, eu te falo porque eu recebo isso todos os dias. Ah, mas doutora, eu não faço reposição hormonal. Eu falo assim, você fez mamografia? Ela fala assim, ah, não, eu não faço reposição hormonal. Aí eu falo, mas não fazer reposição hormonal não te protege.
Não é porque você não faz que você não vai ter câncer. Fica parecendo, não, se você faz reposição, você tem que fazer prevenção, você vai ter câncer. Eu não faço, eu estou protegida. Não, não fazer não te protege, tá? Eu não tô falando que é para repor o mundo inteiro. E eu não tô falando que não é para repor ninguém. Eu tô falando que quem precisa de reposição pode dormir em paz, porque você não é uma criminosa que usa reposição hormonal e que vai morrer de câncer. Você é uma mulher que tem direito à reposição hormonal, que o seu risco de câncer não aumentou tanto assim, e que, olhando por outro lado, você aumenta a sua proteção óssea, a sua proteção cardiovascular e a sua qualidade de vida. Mas isso é individualizado. A gente não tem uma receita de bolo. Então, você não pode virar e falar para mim assim, então eu posso fazer reposição hormonal? Não sei. Você vai ter que ir lá no consultório, no meu ou no seu ginecologista, ou em alguém capacitado para avaliar. Mas não repor. Então, se hoje, eu não sei se você repõe ou não, e se você não está repondo, não fique achando que você aumenta a sua proteção. Não, isso não vai mudar em nada. Qual outro tratamento a não ser o hormônio? Os naturais é uma opção, né? Os fitoterápicos, os ansiolíticos, a classe que a gente prefere são os inibidores da recaptação de serotonina, atividade física, dieta, tentar dormir bem, fazer terapia, né? Todos os aspectos. Mas assim, aquela mulher que não pode fazer mesmo, ela é sintomática, mas ela tem uma contraindicação absoluta que ela teve um câncer de mama. Ela não pode repor. Então, para ela, geralmente, a gente vai partir para os ansiolíticos. Mas os existe alguma inibidores mulher da que não recaptação. tenha necessidade de Existe. repor? Eu brinco que 10% das mulheres são as preferidas de Deus. E a gente tem na estatística que 10% das mulheres não têm sintomas e não precisam repor. Mas, se você apertar bem, procurar bem, você vai achar um sintoma. Os sintomas têm um período. O sintoma Qual tem um seria esse período. sintoma? Talvez nem ela saiba. Não, exato, né? porque aí, só te cortando. Ela fala, é porque ela acha assim, não, eu não tenho fogacho, eu não tenho calor, então eu não tenho sintoma. Fica só no princípio. Aí você fala com ela assim, tá, mas você dá um branco de vez em quando? Nossa, doutora, eu tô muito esquecida. Você tá dormindo? Não, eu acordo 4 horas da manhã todos os dias, mas se eu dormir agora eu não durmo mais. Quanto de peso que você ganhou? Deixa eu ver sua densitometria óssea. Vamos ver como é que tá esse osso. Diminuiu o seu Vamos ver desejo como é que sexual? tá seu perfil. Porque pior, assim, né? A reposição hormonal, ela vai melhorar o diabetes, ela vai melhorar a pressão. Então, se você procurar bem, no fundo, alguma alteração por conta dessa menopausa, toda mulher tem. Entendeu? Mas não quer dizer Não que escapa. toda mulher tem que repor. Tem um um período, direito, essa né? questão do calor, a falta de libido, 1 ano, 2 anos para resolver, ou a mulher vai carregar isso pro resto da vida dela? Em tese, metade das mulheres, depois de 5 anos, vão se adaptar. Mas a gente tem mulheres já com 12 anos de menopausa que ainda mantêm calor. Mas aí vai ser uma minoria. 10% das mulheres vão manter calor após 10 anos. Quando A você, tendência é você ir adaptando, mas não quer dizer que vai acabar. quando você diz de uma mulher de 38 anos já está entrando na menopausa, isso quer dizer que ela não vai conseguir, se ela quiser amanhã ter um filho, ela não consegue mais engravidar? De forma espontânea, não. Ela vai ter que fazer FIV. E se ela realmente menopausou, ela não tem óvulo. E se ele não estava congelado, é ovo doação. Ela tem que pegar um óvulo doado. Voltando à relação sexual, a mulher na menopausa, com ressecamento, o libido, ele pode prevalecer, continuar da forma que ele era, ou automaticamente ele vai diminuir? Então, poder pode. O que a gente vê na prática? É que libido anda junto com a vagina. Então, às vezes, a paciente não sabe me contar o que ela tem. Ela chega e fala assim, eu vim buscar reposição muito comum no consultório. Doutor, eu vim que eu quero reposição hormonal. É porque minha libido está muito baixa. Aí eu vou avaliar a paciente como um todo e eu sempre avalio vagina. Aí quando eu vou olhar, a vagina totalmente estenosada, atrófica, apertada e ressecada. E cheia de fissura. Aí eu falo, tem dor na relação, dona fulana? Não, doutora, tem demais. Eu choro na relação. Então, eu não sei se ela tem só baixa libido. Se você tem dor na relação, você não vai ter libido. Você vai fugir, você não quer transar. Você vai linkar, você vai transar e vai ter dor. Então, se você não avalia essa paciente como um todo, você às vezes vai identificar um problema hormonal, você vai fazer uma reposição hormonal, você vai dar testosterona para ela, você vai dar hormônio, que teoricamente, né, você pode dar um caminhão de testosterona para ela,
Mas eu não sei se a libido vai voltar. Olha o E ela perigo. pode falar assim, aqui, o tratamento que você me deu, ele não fez diferença nenhuma na minha vida. Se você não abordou essa mulher como um todo. Perigo de procurar um profissional que não avalia tudo, né? É o que eu falo. Eu Tem quero que um hormônio avaliar que eu tô tudo. sem. Toma aí esse medicamento vai melhorar a sua libido. Mas E não eu te melhora. falo porque eu vejo isso. Pacientes que chegam no meu consultório, vindo de outros profissionais, que fizeram reposição hormonal, né? Teve uma época aí que o tal do chip da beleza estava em alta, e aí a paciente colocava um implante hormonal com uma queixa de libido. Não quer dizer, nem vamos entrar no assunto, porque eu acho que é para outro podcast, coisa assim. Eu não tenho nada contra os implantes, tá? Mas a paciente, às vezes, coloca um implante numa expectativa da libido. Se a vagina está destruída lá embaixo, não tem implante que vai resolver. E ela vai frustrar. E ela fez um investimento alto que não tem solução. Porque ela vai ter o desejo, na hora de E eu praticar vai não machucar começo testo, emocionalmente. e eu não, assim, porque testosterona é para desejo hipoativo. Então, a reposição hormonal, quando eu falo reposição hormonal, eu estou me referindo a estrogênio e progesterona. Então, se você é viúva, solteira, não está transando com ninguém, não necessariamente você tem que usar testosterona. Testosterona é para melhorar a sua libido. Se você não tá com queixa de libido, eu não preciso te dar testosterona. Mas se a sua queixa é libido e eu vi que a vagina não tem uma condição de transar, eu falo, eu não vou dar testosterona agora. A gente vai repor, a gente vai tratar essa vagina e depois você vai me contar. Melhorou a libido? Porque só de tratar a vagina, A pergunta a é libido essa: melhora. como que salva essa vagina para que ela Então, dê prazer para essa mulher, para que essa mulher consiga essa realmente vagina, usufruir da libido dela? ela vai ser salva. Eu sou uma amante da fisioterapia pélvica. Então, chegou no meu consultório, vai sair com encaminhamento para fisioterapia pélvica. Porque elas realmente, o que elas fazem com as mãos ali embaixo na vagina é algo milagroso. Junto com a fisioterapia pélvica, as pomadas. Praticamente ninguém tem contraindicação ao uso de pomada de estrogênio. Então, a gente vai fazer uma pomada geralmente com estrogênio. Ah, eu tenho uma contraindicação. Ok, eu vou usar pomada sem estrogênio, com ácido hialurônico, uma coisa assim. Tá fechado, tá estenosado, tá com medo. Às vezes eu começo do menor para o maior. E hoje tem o laser íntimo. Então, a paciente que tem acesso ao laser, em 15 dias ela resolve um negócio que às vezes ela iria resolver em 6 meses a 1 ano ou nunca resolver. Porque eu também eu trabalho no SUS e as minhas pacientes no SUS, elas não têm acesso ao laser. Lá a gente não tem laser. Então lá eu faço toda uma parte, mas eu paro ali. Eu tenho pacientes que falam assim, doutora, não resolveu. Ou então eu já tô cansada. Ah, melhorou 20, 30%. E mesmo quando resolve, você ainda fica refém das pomadas para o resto da vida. Então, o laser, além de ser mais rápido, ele vai te dar uma sensação muito melhor e vai te livrar, porque você tem um tempo de duração ali de 6 meses a 1 ano. E você não vai ficar precisando passar pomada. Você vai melhorar e você vai fazer sessões de Mas a manutenção. recuperação é muito maior e mais Muito mais rápida, né? E assim, a gente faz o laser também clitoriano, então aumenta muito o prazer. Eu tenho pacientes que chegam no consultório e eu estimulo isso a elas. Eu falo assim: você sabe que existe onde fica o clitóris? Eu sempre pergunto: quem é o clitóris? O que é o clitóris? Prazer e A sexo são coisas maioria, diferentes, né? metade sabe, metade não sabe. Nós estamos falando de mulheres na menopausa que não têm uma vida amorosa diariamente. As mulheres que têm um relacionamento no dia a dia, elas também podem sofrer o atrofiamento? Você fala mulheres que estão transando, que estão colocando, que estão, né, trabalhando essa Atividade. musculatura vaginal. A atrofia, ela vai chegar para praticamente todo mundo, quem está transando ou não. Fechar a musculatura, fechar a vagina, geralmente quem está transando não fecha. Mas o fato de ficar ressecado e atrofiado, porque a vagina ela é cheia de prega, ela fica lisa. Quando a gente faz o laser, a gente devolve isso tudo. A gente produz elastina, vascularização, nova neooxigenação. É assim, é surreal. Assim. Então, ela ganha a oportunidade de ter prazer, né? Voltar a ter, se ela E tinha, a gente ou faz também ter quando ela não tem. ele periclitoriano e melhora muito. A gente consegue aumentar a vascularização ali, elas começam a descobrir que o órgão existe. Eu trouxe até um brinquedinho. Então, assim, meu marido fala que eu fico estimulando a sacanagem. Não é. Porque a paciente, eu falo para o paciente assim: você sabe que existe o clitóris? Não. Então você tem que descobrir que ele existe.
Aí eu mostro onde é, explico, eu falo, olha, você tem que estimular o clitóris. Ah, mas eu não tenho coragem. Nela. Ah, é para eu masturbar? Eu falo, ok, masturbar. É um estímulo clitoriano, tem prazer neste lugar. Então eu falo com ela, compra um sugadorzinho de clitóris. Que é um negocinho que você vai colocar ali, ele vai vibrar, você vai descobrir que o clitóris existe. Mas essa indicação médica para estimular o clitóris tem a ver com a recuperação da vagina? Ah, da vagina não, mas vai ter a ver para você descobrir que você pode sentir prazer. Porque é diferente sexo E que sem prazer e com exato, prazer, e acha né? que é só interno, Que né? você não Prazer. precisa só servir. Você pode se servir, É. né? Sexo é prazeroso. É uma pena, me dá uma tristeza. A hora que a minha paciente entra, ela fala assim: ai, doutor, sonho da minha vida, meu marido ficar impotente. Porque Mulher ela não dessa consegue sofrendo. ter prazer. Uma mulher dessa serve, né? Assim, ela ama o marido o suficiente, ela foi criada assim, ela tem esse conceito de que ela tem que servir e ela tem que fornecer prazer. Eu acho que ela tem o direito de ter prazer. É falta de Doutora, conhecimento, né? você falou da questão do laser, que ele volta com as dobraduras, né? Quanto tempo depois que a pessoa faz o laser que vai continuar com essas dobras? Ó, geralmente, pacientes que chegam com queixa depois da primeira sessão, a grande maioria já volta para mim em 30 dias me contando que transou. Então, ela já teve uma resposta e a resposta realmente é boa. A gente faz 3 sessões e a recomendação vai depender do laser que ela fez e vai depender muito de cada paciente. Mas a recomendação é 6 vezes a 1 ano. Então, o que eu tenho percebido? Mulheres 50 menos, geralmente estão vindo anualmente. Mulheres 50 mais estão vindo a cada 6 meses. Entendeu? Uma paciente com uma atrofia muito grave, ela vem de 3 em 3 meses. Até recuperar aquilo tudo. Mas ela vem feliz, ela fica ansiosa, ela fala assim, tô doida para dar 3 meses para já poder ir fazer meu laser, entendeu? Porque O eu que falo, que não, esse não deixa laser vir antes. produz ali na vagina que dá esse conforto? Ele vai fazer alteração celular mesmo. Ele vai hidratar, reepitelizar, vai produzir elastina, fibroblastos, colágeno, e ele vai devolver a vida, a complacência, a elasticidade. Aquela paciente que tem frouxidão vaginal, porque tem o contrário. Tem a vagina apertada, que não entra uma caneta Bic, mas tem a vagina frouxa, que essa prótese laranja entra folgada. E ela fala assim, doutora, eu tô tendo relação, na hora que o pênis sai, eu tô eliminando flatos e mais flatos pela vagina. E tá muito frouxo, meu marido já não sente mais, eu sinto que ele não sente mais prazer, eu tô incomodada. Então, antes essa paciente fazia cirurgia de perineoplastia. Hoje, eu já não opero mais, praticamente. O laser ajuda também a Então, devolver se você junto com a fizer, fisioterapia, né? você vai apertar essa vagina. A paciente fica muito satisfeita. A grande maioria não vai mais para cirurgia. Ah, eu tô incontinente. Quando você tá incontinente, geralmente é porque essa parte aqui de cima tá frouxa. A parede começou a cair. Quem mora no teto da vagina? A uretra. Então, na hora que você entra, mira aqui e faz o laser aqui em cima, você vai produzir colágeno, você vai fortalecer, você sustenta a uretra e ela para de perder xixi. Eu praticamente, eu tenho assim, tenho 95% de sucesso de incontinência urinária. Mas, que fique bem claro, não é todo mundo que vai fazer o laser que vai resolver a incontinência urinária. Mas por que eu tenho sucesso? Porque eu indico certo. Então, a minha paciente melhora. Porque eu não tenho uma loja de roupa. Eu sou médica e você só vai fazer laser se você tiver indicação. Se precisar. Ou eu vou falar pra você, não vai resolver. Você quer fazer mesmo assim? Eu quero, que se eu melhorar 10% já tá bom. Mas quando eu indico, geralmente resolve. Então, se você souber indicar, você vai ter sucesso. Mas, eu tenho uma incontinência muito grave, eu uso fralda. Não vai resolver, você tem que operar. Você Entendi. falou lá no início sobre a questão dos hábitos de vida que pode vir a melhorar. O exercício da academia ajuda a estimular ao não fechamento, a A questão musculatura. da musculatura, da Um abertura. exercício bem feito vai ajudar. Mas um exercício mal feito ou um impacto muito grande, eu falo, sim, eu já fiz um comentário, uma brincadeira que as empresas de CrossFit, né, assim, que eu queria patrociná-las, porque elas me sustentam. Porque aquela carga muito pesada que ela
que pega muita carga, com muito impacto, Desce, né? ela vai ter fraqueza ali do assoalho pélvico e ela vai ter que vir. E é nosso, gente, assim, posso te falar de mim, que eu falo, não tem vergonha. Eu tenho 38 anos, eu tive 2 partos normais e eu fiquei incontinente, leve, depois do parto. Eu era cirúrgica? Não. Eu resolvi 100% com laser. Por quê? Porque eu tinha indicação. A incontinência é a urina, Perder né? xixi. Exatamente. Por uma fraqueza da musculatura do assoalho pélvico. E isso vai acontecer com todas as mulheres. Mas o que é caracterizado a incontinência da mulher? Essa perda involuntária de xixi. Então, hoje, estatisticamente, 50% das mulheres na menopausa vão ter algum sintoma gênito-urinário. Seja ele ressecamento, atrofia, dor na relação, perda de xixi, incontinência urinária. Com o avançar do tempo, 75% das mulheres, mais ou menos ali acima de 60 anos, vão ter sintoma. A questão da Pode falar. mudança da vida sexual. O casal, ele tem que estar em conexão para conseguir recuperar a vida sexual, então. Sim. Não, assim, não adianta. Eu vou reconstruir algo mecânico. Eu vou te dar a vagina de volta, eu vou te dar tamanho de vagina, né? Parede, espessura. Mas se você é vítima de um estupro diário, de um relacionamento cruel, não vai ter jeito. Você não vai ter prazer nunca. Você vai deixar de ter dor. Mas uma dor física, talvez, né? Mas uma dor na alma não tem jeito. Então, Não tem geralmente remédio, eu né? falo que o meu consultório é uma mistura, né? De ginecologia com terapia, que eu choro das pitangas de um lado, ela chora da outra. Mas muitos homens vão, né, ao seu consultório, maridos levam vão. suas esposas. Eu tenho vários maridos que vão e chegam, e eu sempre sei, quando chega com o marido, é porque tá vindo buscar laser. E eu tenho pacientes que vieram pelo marido. Do marido trazer a paciente, sentar do lado, e não foi um só, não. Assim, eu tenho mais de 10. E aí, o que eu posso ajudar? Aí ela fala assim, eu não sei o que eu vim fazer aqui, foi ele que me trouxe. Aí eu falo, eu já sei o que você veio fazer aqui. E o marido fala assim, eu vi você no Instagram falando que você tinha um laser aqui para dor na relação. Já tem 3 meses, já tem 6 meses. Gente, é de repente. A gente entra na menopausa, não descobre que tá na menopausa, ninguém te avisou que tá na menopausa. 53 anos, e há 3 meses a minha vagina, do nada, Começa a doer a relação. fechou. A impo- Fechou que eu falo assim, não fecha tudo, mas Sim. fechou e o pênis não entra. A Machuca. importância de uma comunicação com o parceiro é muito importante, Muito né? importante. Para que ambos se entendam. Vê com uma mulher dessa, tem um marido legal. É. Com certeza. Mas Interessa por chega e ela. fala assim, eu vi no Instagram e eu trouxe ela para ela não desistir, para dar certo. Falo, vai dar certo. E dá, né? Dá. Assim, no assunto incontinência, eu tenho algumas pacientes que não resolveram, mas elas sabiam que elas tinham grande chance de não resolver. Eu sempre sou clara. Mas na questão sexo, eu tenho 100% de aproveitamento. Não tem ninguém naquele consultório que não voltou a Isso é transar. muito bom. É uma esperança para muitas mulheres que nem sabiam que um dia poderiam ter relação sexual novamente sem dor, né? E com Exatamente. prazer. O laser, ele não serve só para ser uso interno, né? Ele também faz a recuperação da vagina faz. externa. Aí ele faz uma parte externa, um trabalho estético muito bom. Então, no consultório hoje, a gente trabalha essa região vulvar toda. Então, a gente faz laser interno e a gente faz laser externo, para esse estímulo de colágeno. Então, igual a gente vai ali, põe um fio de PDO aqui, faz um estímulo aqui, põe um ácido hialurônico aqui, a gente coloca tudo ali embaixo. Então, os lábios, tudo é Igual renovado, a gente sem preenche essa cirurgia. boquinha aqui, eu preencho o lábio lá embaixo. Então, essa paciente, o que ela quiser fazer hoje para essa estética vulvar, a gente faz. Porque muitas mulheres têm vergonha, Fica né? lindo, né? Ou seja, Bom, existe vida sexual após a menopausa. existe. Existe demais, assim. Então, aí eu queria que as mulheres soubessem que nós não estamos aqui só para servir. Então, eu vejo que esse meu público, eu tenho muita paciente aí, 50 a mais, que agora está começando a descobrir uma vida diferente, que a vida inteira foi assim e agora é assado. Às vezes dentro do mesmo relacionamento, ou às vezes porque ela ficou viúva, ou porque ela separou e agora ela achou alguém legal, porque o mundo mudou mesmo, porque o Instagram tá aí, porque a gente tá aqui conversando sobre sexo numa mulher 50 a mais. E antes a gente morria aos 50 anos. Agora, aos 50 anos, a gente tá no auge. Vivendo. A gente Doutora tá Teresa. linda, maravilhosa, siliconada, lipada, e a perereca tem que acompanhar, porque o que que adianta?
também tem que estar limpada, né? Tá? Doutora, a gente fala sobre a questão da menopausa, a gente já imagina assim, eu tenho que procurar um médico aos 50, porque vai acontecer isso, e eu tenho que resolver a minha situação. Mas, na verdade, não, né? A gente tem que procurar um médico bem antes que isso venha acontecer, né? Na verdade, nós estamos nos ginecologistas praticamente anualmente. Se for seguir o Ministério da Saúde, a cada 3 anos. Essa mulher está sendo acompanhada. Nós, ginecologistas, temos que abordar essa mulher. A gente tem que perguntar no consultório. Só que a gente veio de uma cultura também, que a gente vai ao ginecologista, colhe o preventivo, faz a mamografia, faz o ultrassom e vai embora. E aí, tem um trabalho que está rolando aí, que é o seguinte, eles falam para ela, você tem alguma queixa? Não. Aí depois vem uma outra pergunta. Você sente dor na relação? Tem, sinto. Você perde xixi? Sinto. Mas ela tinha acabado de responder que não tem Que não queixa. tem. Então, às vezes, se você não abordar, vai ficar. E vai passar. E passa. Então, se o seu ginecologista não te perguntou, você tem que levar para ele. Você tem que virar e falar assim, olha, tô sentindo dor, tô ressecada, eu tô assim, eu tô assado. Isso é normal? Não, não é normal. Não é para ter dor. Eu tô com dor, e agora? Eu vou te ajudar, a gente vai resolver, tem tratamento. Né? Mas o tabu é muito grande, né? Com relação a falar de dor, principalmente na relação. As mulheres, as mais velhas, talvez não consigam se expor tanto assim, mesmo que seja para um médico. E aí que está vindo o seu trabalho no Instagram para Meu e de esclarecer, Nath. né? Então, assim, a gente tem Isso. hoje uma nova ginecologia vindo aí, entendeu? Vindo com tudo. A gente não tem mais essa visão de que essa mulher é só um preventivo. Essa mulher agora é um todo e a gente tem que preocupar e a gente tem que perguntar como é que tá esse sexo nessa mulher na menopausa. Há anos atrás, há pouco tempo, uma mulher de 50 anos era velha. Talvez também não existia também esses métodos que hoje contribuem aí com a nossa saúde sexual, né? E hoje em dia você olha para uma mulher de 50, 60 anos, você olha e fala assim, não, como é nova. Eu não sei se é porque a gente chega nessa fase de idade, a gente começa a ter um olhar diferente. É, nós que estamos nessa geração, estamos tendo muita sorte, porque isso há pouco tempo isso não acontecia. Não, é o que elas falam, assim, todo mundo. A paciente sai do meu consultório e fala assim, por que que eu não te descobri antes? Por que que eu passei por tudo isso, esse tempo todo? Por que que eu fiquei 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? É muita A paciente frustração. chega para mim aos 60, sofrendo desde os 50. E aí ela sai, assim, e elas são muito fofas. Eu tenho muita paciente, assim, elas trazem pano de prato, elas mandam mensagem. Meu Instagram, você abre, assim, doutora transei, doutora transei. É muita Do nada, tem gratidão, hora né? que eu olho pra cima e falo assim, eu começo a rir, o que que é? A minha paciente transou. Então, assim, é minha É realização vida, né, também. gente? É Então, vida. tem sexo na menopausa. É pra ter. E Tem vida na menopausa. eu Tem acho que tanto de coisa na menopausa. Tem lipo, silicone, sexo, ninfoplastia, felicidade, viagens. A gente não morreu, a gente tá começando. na verdade, todo mundo vira e fala assim: é problema quando você usa determinada coisa em excesso. Também não usar também é problema. Exatamente. Vagina tem que usar. Se não usar, vai fechar. Doutora, ó, valeu de montão, tá? Essa informação da gente saber, né, que a gente já chegou numa certa idade e que tem conserto não só para a barriga, não só para o rosto, não só para o cabelo, mas que hoje tem um olhar diferente, né, para a peça primordial em uma mulher, aonde ela coloca tantos seres na vida, né? Tantas Exatamente. pessoas bacanas que hoje estão aí, que O saem de mundo onde? inteiro, Sai de né? lá, né? Sai daí mesmo. Sai de lá. E hoje as mulheres estão entendendo que a gente tem que cuidar da mesma forma que cuida do rosto, da mesma forma que cuida da barriga, do corpo, que a gente tem que cuidar dela para ser bem-sucedida pro resto da vida da gente, né? Tá? Muito obrigada pela sua participação. Nada. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Belkira, mais uma vez, Eu que valeu. agradeço, Sônia. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.